Está no ar o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a maquete do Evangelho. Você quer conhecer todas as partes do Evangelho? Vamos descobrir um texto na Bíblia que resume toda a mensagem da salvação. É sobre isso e muito mais o programa Adoração que está começando agora. Não saia daí! Que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse estudo precioso da Palavra de Deus. Você sabe, eu sou o pastor Vinícius Mendes, apresentador do programa Lições da Bíblia, e eu estou tendo o privilégio de estar aqui também com você para compartilhar um estudo profundo, mais especial ao coração da Palavra de Deus. Antes, porém, eu gostaria de fazer um oferecimento para você muito especial, um oferecimento diretamente dos Anjos da Esperança. Olha, eu tenho aqui na minha mão essa revista muito especial, que é a revista Céu ou Inferno. Bom, eu tenho a alegria de dizer que fui eu o autor dessa revista, escrevi com muito carinho essa revista para falar sobre o plano da salvação. Sim, nessa revista você vai encontrar temas muito importantes que vão falar para você sobre o caminho da vida eterna. A gente vai entender, por exemplo, o problema do pecado, por que surgiu o problema do pecado do mundo, qual a solução para o problema do pecado, a gente vai entender a mensagem da salvação que transforma a vida, e essa mensagem é traduzida nas Escrituras como Evangelho Eterno, as fases da salvação, justificação, santificação e glorificação, e muitas outras coisas. Então, eu quero convidar você a ter essa revista. Como faz, pastor Vinícius, para ter esse material tão importante? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo agora na sua tela e você vai poder receber gratuitamente essa revista como oferecimento dos Anjos da Esperança. Então, mande agora a sua mensagem, 12982444449, e nós vamos mandar sem custo nenhum para você. Faça isso agora. Bom, nós vamos começar então a nossa mensagem, não é? Foi para isso que a gente se reuniu hoje aqui. É por isso que você está aí na sua casa ou em qualquer lugar em que você esteja acompanhando esse programa, e é por isso que eu estou aqui. Então, se você puder, convido você agora a fechar os olhos para a gente ter uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus sobre o estudo da sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Bíblia, a tua santa palavra. Ó Deus bendito, fala profundamente ao nosso coração. O Senhor conhece as necessidades que todos nós temos. Por isso, ó Deus, venha atendê-las com a tua santa palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, e você conhece muito bem essa passagem, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse a vocês, João 3,16 é a maquete do Evangelho. Pensa, por exemplo, uma pessoa que deseja comprar um apartamento. Em geral, as construtoras fazem uma maquete antes do apartamento e do prédio estar concluído, para que aqueles que desejam comprar esse apartamento, ou um dos apartamentos daquele edifício, possam ter a dimensão, a visão antecipada de como será aquele empreendimento, aquela construção, aquele prédio e o apartamento que eles desejam comprar. Bom, o Evangelho também tem uma maquete, uma microestrutura para você enxergar todas as partes do Evangelho, que é a mensagem de salvação de Deus. E esta maquete é João 3,16, que muitos consideram como o verso mais bonito da Bíblia, o verso áureo das Escrituras, o texto que resume o Evangelho eterno. Então, eu gostaria de, nesse momento, analisar com você essa estrutura, essa maquete e tirar lições espirituais para a nossa vida. A primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo
é que João 3,16 começa como deve se começar o Evangelho. João 3,16 começa com Deus. Deus, é isso mesmo, a primeira pessoa, a pessoa eterna, a divina pessoa. Deus, é assim que começa a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Evangelho começa com Deus porque Deus é o autor e consumador da nossa fé. O Evangelho começa com Deus porque sem Deus não há salvação. Sem Deus não há criação, sem Deus não há redenção, sem Deus nós não existimos. Deus é tudo o que temos, Deus é tudo o que precisamos. Deus é a essência e o Criador da vida. Deus é o seu Pai, Deus é amor, Deus é infinito, Deus é extraordinário. Deus é descrito na Bíblia como onipotente, Ele pode tudo, onisciente, Ele sabe de tudo, onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. Esse é o nosso Deus e é com Ele que o Evangelho começa e é a Ele que a maquete do Evangelho dá toda a honra e o primeiro lugar. Deus ama você, Deus criou você, Deus deseja salvar você, Deus fez tudo para salvar você. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador. E é por isso que eu queria convidar você nesse momento a louvar a Deus, a depender de Deus, a render sua vida a Deus, a confiar em Deus. Eu sei que você pode passar por lutas, por problemas, e talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que está enfrentando lutas severas na vida. Alguém que está questionando a existência de Deus, ou alguém possa duvidar do amor de Deus. Eu queria dizer para você que Deus está no início de tudo. Deus ama você. E eu quero convidar você a confiar nele, a depender dele, a se jogar nos braços de amor do Pai, Deus, e confiar que o plano de Deus, o plano amoroso de Deus, vai se cumprir em sua vida, em nome de Jesus. Portanto, a primeira parte da maquete do Evangelho é Deus. Mas o Evangelho tem mais partes. A frase é muito bonita, profunda, teológica e fala ao nosso coração. Diz, Deus amou. Este é um verbo poderosíssimo, não é? Deus amou. É curioso que, ao mesmo tempo, pode parecer até um pouco redundante. Eu vou explicar o que é isso, né? Deus amou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Observe que o Deus que é amor, sobre ele é dito que amou. A ação de amar. O que é amou? O que significa dizer que Deus amou? Está se referindo a um ato extraordinário de Deus, uma decisão divina que se materializou numa atitude estranha para a nossa compreensão, mas essencialmente poderosa para nos salvar e nos livrar da condenação. Deus nos amou. O Deus que é amor resolveu materializar o princípio do amor, que é a essência do seu próprio ser e caráter, numa atitude de amor inexplicável. Este verbo amou aponta para um ato de Deus no passado. Veja, Deus amou, mas esse ato avança por todos os domínios da história, passando por todos os tempos. O amor de Deus materializado num ato lá no passado nos alcança hoje e continuará seguindo com a humanidade, e não só com a humanidade, com todo o universo, para todo sempre. Deus amou. Ele mostrou quem Ele é em atitudes. Veja que o amor, para muitos é apenas um sentimento, mas para Deus o amor é um gesto, é uma atitude, é uma ação contínua na história. Deus amou o mundo. Veja que aqui nós encontramos o terceiro elemento do Evangelho. Deus amou o mundo. Nas Escrituras, o mundo, porém, é algo que não se deve amar. É estranho isso, não é?
porque o próprio João, autor do Evangelho que nós lemos, disse em sua primeira epístola que o seguinte para nós: não ameis o mundo. Mas aqui em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo. Afinal, é para amar ou não amar o mundo? A realidade é que o mundo nas Escrituras representa sempre algo negativo, aquilo que não pode e nem deve ser amado, porque o mundo foi contaminado pelo pecado humano. O ser humano, quando aderiu à rebelião de Satanás, se tornou o lixo tóxico do universo, o lixão do universo. Aqui não havia nada pelo qual deveria ser amado. Aí, em realidade, nós nos tornamos tóxicos para Deus, enojantes para Deus. Na realidade, o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o mundo, portanto, não é passível de ser amado, você entende? No entanto, estranhamente, por incrível que pareça, o texto diz que Deus amou o mundo. Veja, eu sou casado com a Ariane e eu amo a minha esposa. Mas o amor que eu sinto por ela, naturalmente, é um amor que foi despertado em mim por ela, pela beleza dela, pelo jeito gracioso dela, pela personalidade linda que ela tem, pela simpatia dela, pelo cristianismo dela e por tudo aquilo que eu imaginei que aquela pessoa maravilhosa poderia também me oferecer. Você entende? Os relacionamentos de amor entre os seres humanos, eles são uma via de mão dupla. Então, as pessoas se amam porque cada um oferece para o outro algo positivo. É assim que a gente espera que deve ser. Mas Deus não tinha nada para ser atraído por nós. O que eu quero dizer é que eu e você não despertamos nada de positivo na natureza de Deus. Veja, Deus é a pessoa mais linda, mais poderosa, mais maravilhosa do universo. Deus não precisava de nós, entenda o que eu quero te dizer, em nome de Jesus. Deus não precisava de nós para ser feliz. Ao contrário, nós somos um problema para Deus por causa do pecado. No entanto, estranhamente, a Bíblia diz que Deus nos amou. Deus amou você. Deus amou você. Sabe o que eu acho mais estranho? É como Deus pode me amar tanto, me conhecendo tão bem como Ele conhece. O amor de Deus é incompreensível. O amor de Deus é extraordinário. O amor de Deus está para além da nossa capacidade de entendê-lo. É por isso que nós vamos passar toda a eternidade estudando o tema do amor de Deus, porque não há como o ser humano entendê-lo por si mesmo. Deus amou você. E eu queria que você pensasse nessa realidade nesse momento e a aplicasse para o momento que você está vivendo agora. Talvez você esteja sendo tentado a duvidar do amor de Deus. Talvez as lutas pelas quais você passa hoje, os problemas que você enfrenta com a sua família, quem sabe com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, ou no seu ambiente de trabalho, ou até a falta de um trabalho, alguma coisa ruim que esteja acontecendo na sua vida agora, faça você duvidar do amor de Deus. Por favor, não questione a verdade mais linda, mais poderosa do universo. A verdade de que Deus é amor sustenta o equilíbrio do universo e não só do universo, da sua vida. Deus ama você. Não se esqueça disso. Deus ama você e provou o seu amor por você. Por favor, não deixe que nada nesse mundo, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição, nenhuma provação, nenhuma carência, nenhuma falta, nada separe você do amor de Deus. O grande objetivo de Deus é fazer com que você se conecte a Ele, que a sua mente e o seu coração estejam ligados a Ele. O Evangelho existe para isso,
Você foi criado, você foi criada para isso. Por favor, em nome de Jesus, deixa o amor de Deus invadir sua vida agora. Deixa Deus mostrar para você o que Ele fez por você e o que Ele está disposto a fazer em sua vida. O amor de Deus, quando Ele invade o coração, Ele transforma a vida, Ele dá esperança, Ele enche de gratidão e de paz a existência. Por favor, o plano do inimigo de Deus é fazer você duvidar do amor de Deus, é fazer você colocar a culpa em Deus pelos problemas, pelo luto, pela perda. Não, as coisas ruins nessa vida existem por causa do inimigo de Deus. Foi ele que causou a maldade no mundo. Deus, ao contrário, está trabalhando para a nossa felicidade eterna. O amor é um sentimento, é um princípio que se manifesta na vida em graus distintos. Por exemplo, eu disse a vocês, eu amo a minha esposa. Eu tenho 2 filhos e eu digo a vocês, eu amo meus filhos. Mas eu também posso dizer que amo o porteiro do meu prédio, porque ele é meu irmão. Mas você percebe que o amor que eu tenho pela minha esposa e pelos meus filhos, naturalmente é diferente do amor que eu tenho por uma pessoa com quem não tenho muito relacionamento. Você concorda comigo, não concorda? Então você, por exemplo, ama seus filhos, se você os tem. Você ama seus pais, diferentemente do amor que você tem por uma pessoa desconhecida. É por isso que na maquete do Evangelho, em João 3,16, Deus nos apresenta a gradação do seu amor. A que ponto chegou o seu amor? E eu vou dizer para você antecipadamente que o amor de Deus é extravagante, é abundante, é um amor inexplicável, incomparável. Deus fez por nós uma loucura de amor. Sabe o que é uma loucura de amor? É você demonstrar o seu amor de uma forma grandiosa, para que ninguém tenha dúvidas. E o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, aqui é uma comparação para você entender o tamanho do amor de Deus. De tal maneira que, e agora você vai entender o tamanho do amor, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi o grau do amor de Deus? A que ponto Deus chegou para mostrar e provar o seu amor? O texto diz que Deus deu o seu Filho único. Gente, eu tenho 2 filhos e eu digo a vocês, eu tenho 2 filhos únicos, porque o amor que eu tenho pela minha filha, que hoje tem 13 anos, e pelo meu filho, que tem 3 anos, não é um amor dividido. Eu tenho por eles o mesmo tipo de amor e a mesma quantidade de amor, porque são 2 filhos únicos, entende? O amor de um pai para seus filhos, naturalmente, ou de uma mãe para os seus filhos, é assim que se espera que seja, ok? Eu sei que a vida nem sempre ela é positiva para todos nesse sentido, mas eu estou falando em termos ideais. É um amor incomparável. Quando meus filhos nasceram, eu descobri o amor que é capaz de dar a vida, de entrar na frente de uma bala, de dedicar tudo que tenho, tudo que sou para a felicidade deles. Entende? Um pai sabe o que é amar seus filhos. Então, se você é pai ou mãe, você sabe o que eu estou falando aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Você seria capaz de entregar a vida do seu filho para salvar a vida da melhor pessoa que existe nesse mundo? Da pessoa mais importante que você conhece? Você estaria disposto a entregar a vida do seu filho para salvar a vida de um presidente da República? Ou de uma pessoa muito caridosa e generosa que você conheça? É claro que não. Porque a gente ama demais os nossos filhos. Você é pai, se você é mãe, você sabe que os nossos filhos são as coisas mais preciosas que nós temos. Não tem carro,
não tem casa, não tem conta bancária, não tem milhões e milhões de dólares que sejam capazes de substituir o valor dos nossos filhos, não é verdade? Então, é aí que o texto bíblico está querendo nos mostrar o tamanho do amor de Deus. Deus, o Pai, também tem um filho e Ele entregou o seu único filho por amor a você. Você entendeu? O tamanho do amor de Deus por você. Ele entregou a dádiva mais preciosa do céu para que você fosse feliz. Para você não ter dúvidas do que Ele seria capaz de fazer por amor a você. Ele entregou o seu único filho. Sabe o que é único? Não tinha outro. A coisa mais preciosa de Deus. O ser mais lindo, mais puro, mais perfeito. A pureza do universo concentrada em uma pessoa. O Filho, Jesus, que se tornou ser humano para morrer no nosso lugar, porque Deus deu o seu Filho. Por que você duvida do amor de Deus? Por que você questiona o amor de Deus? Porque você está longe dos braços do Pai, quando Ele já provou o seu amor grandioso por você. Está na hora de você dizer agora, ó Deus, eu também te amo. Se você está longe do Pai, está na hora de você voltar para Ele. Está na hora de você se arrepender dos seus descaminhos, dos seus pecados e dizer, Pai, eu estou de volta, eu me arrependo, Senhor, eu confesso os meus erros, não dá para viver longe do Teu amor e longe dos Seus braços. Por favor, meu Deus, me ajuda a entender esse amor, que esse amor tão grandioso transborde na minha vida e eu possa compreender aquilo que Tu fizeste por mim. Deus amou você a ponto de entregar o seu único Filho para salvar a sua vida. Bom, mas a maquete do Evangelho continua, né? O texto diz o propósito, a finalidade, o objetivo pelo qual Deus fez o que fez. Deus não faz nada por acaso. Deus sempre faz as coisas com um objetivo central. Então o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que, agora é o objetivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus fez o que fez? Qual o objetivo de Deus? Para que Deus deu a dádiva mais preciosa do universo? Para que Deus fez essa loucura de amor? Por que Deus nos amou tanto? Qual era o objetivo de Deus? Qual a finalidade dele? Para que ele fez isso? Para que você creia nele e tenha direito à vida eterna e não seja destruído na condenação do pecado. Para que você possa crer. A fé é um resultado do amor de Deus. Você só pode crer porque Deus entregou o Filho. Entenda uma coisa, se Deus não tivesse dado o Filho, você não teria condições de crer. E sem fé você jamais poderia viver para sempre. Lembra, a fé é o meio pelo qual nós acessamos a salvação. Mas a fé é resultado do amor de Deus. Então Deus deu o seu Filho, graciosamente nos presenteou com a dádiva mais preciosa do universo para que nós pudéssemos crer. Para que nós pudéssemos ter fé e abraçar o seu presente. Agora perceba uma coisa muito importante. Aqui nós percebemos que o Evangelho de Deus, ele é para todos, mas não vai salvar indistintamente a todos.
O Evangelho de Deus é para salvar a todos, mas só salvará aqueles que crerem nele. E aqui nós vemos que o Evangelho ele é condicional, depende da nossa escolha. Deus fez tudo e espera que nós atendamos o seu pedido, que nós recebamos o seu presente, que nós exerçamos fé nele e recebamos a salvação, para que todo aquele que nele crê. Então o convite de Deus a você agora é: creia em Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então você precisa crer. Você não pode endurecer o seu coração. O Evangelho está sendo pregado a você agora, em nome de Cristo. Você está entendendo o amor de Deus. O amor de Deus está transbordando em sua vida. E o que Deus espera que você faça? Que você creia, porque quando você crê, você será salvo, você tomará decisões ao lado de Deus, você abraçará o presente da salvação e você será salvo. É preciso que você creia, é preciso que você se decida, é agora a sua chance, a sua oportunidade, não deixa passar o presente de Deus, creia nele e você será salvo. Creia e seja batizado e você será salvo. Quem crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Você só pode fazer isso porque Deus amou você, deu essa chance para você. Veja que coisa extraordinária. Quem crer e for batizado será salvo. Não será condenado, não será destruído, não perecerá. Nós nascemos na condição de perdidos, condenados. O apóstolo Paulo nos diz que nós somos, por natureza, filhos da ira, porque essa é a nossa condição. Mas em Cristo nós fomos defendidos da ira de Deus. Jesus Cristo canalizou para si, na cruz do Calvário, toda a fúria de Deus contra o pecado que deveria cair sobre nós. Caiu sobre Ele, para que nós tivéssemos direito a viver para sempre, para que nós recebêssemos a vida que era de Cristo. Ele morreu a nossa morte, Ele foi como se fosse a segunda morte, Ele sofreu as agruras do inferno, do lago de fogo, ali na cruz, para que você não precisasse passar por isso. Jesus mesmo diz que o inferno, o lago de fogo, foram feitos para o diabo e seus anjos. Não foi feito para você. Por que não foi feito para você? Porque Jesus já experimentou isso na cruz, no seu lugar, para que você tenha direito à vida eterna. Hoje o convite de Deus é: filho, filha, aceite a minha oferta. Filho, filha, eu amo você e está na hora de você voltar para os meus braços de amor. Está na hora de você dizer: eu creio, Jesus, eu te amo, Jesus, eu me entrego a ti, eu recebo a vida eterna, eu não quero a condenação eterna, porque Jesus já morreu no meu lugar. Está na hora de você dizer: eu volto para os braços do Pai, eu me reconcilio contigo, tu és meu, tu és o meu Senhor. Se você deseja isso para a sua vida, eu convido você a orar comigo agora, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra e pelo Evangelho, que nos alcançou mais uma vez hoje. Que esse amor transborde profundamente de nós e para nós e por meio de nós, para que mais pessoas também conheçam do Evangelho. Hoje nós dizemos: Jesus, Tu és tudo para nós. Obrigado pelo Seu presente. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, amém e amém.